Olá, estamos aqui para mais uma videoaula, agora o nosso módulo número 3. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Silvio Moreira. Na aula anterior, nós falamos sobre liderança não programada, liderança autoritária, liderança democrática, e quando nós estamos sendo um bom líder, né? Falamos sobre liderança eficiente e, por último, nós falamos sobre formar uma equipe, né? Como seria para mim formar uma equipe. Hoje nós vamos falar de uma que eu chamo uma parte muito importante das nossas videoaulas. De todos os módulos, eu acho que esse módulo ele é muito importante para você, principalmente você que está iniciando como líder, você que quer se desenvolver como líder. Então, veja bem, nós vamos falar hoje sobre os 5 principais motivos que podem fazer um líder começar a fracassar. Então, vamos lá. 1. Quando ele começa a se concentrar em tarefas e não em relacionamentos. 2. Quando ele deixa de construir relacionamentos saudáveis. 3. Quando ele não valoriza as novas ideias do liderado. 4. Quando ele não confia no seu liderado. Atenção. E 5, quando ele não desenvolve motivação para que as tarefas sejam executadas de forma exemplar. Então vamos analisar cada motivo, cada ponto desses 5 principais motivos, ok? Vamos falar primeiro quando começa a se concentrar em tarefas e não em relacionamentos. Imediatamente a gente vê que esse líder ele está perdendo totalmente o foco. Ele está esquecendo que ele lidera pessoas. Ele começa a se concentrar nas tarefas. Ele torna-se um cobrador de tarefas. Ele quer o tempo todo ficar só cobrando tarefa, cobrando, não quer saber quem é que vai executar, se existe problema, se não existe. Calma. Esse é o momento que o líder começa inconscientemente a estimular o afastamento das pessoas. À medida que você vai tomando esse tipo de decisão e começa a ser um cobrador de tarefas, quando você aponta lá pertinho, lá no seu departamento, quando você aponta lá na porta, um já olha para a cara do outro e já diz: ah, meu Deus do céu, já vem este homem novamente. Ou seja, você começa a estimular um afastamento das pessoas. Essas pessoas querem te ver longe e então você não está sendo líder, você está começando a fracassar como líder. Item número 2. Quando deixa de construir relacionamentos saudáveis. Quando você deixa de construir relacionamentos saudáveis, é quando nós nos tornamos péssimos ouvintes. Quando nós não valorizamos as suas tarefas ou objetivos alcançados. Quando não estamos correspondendo às suas verdadeiras necessidades. Veja só, é muito importante ouvir as pessoas. As pessoas que estão na equipe, muitas vezes, eles têm a solução para o seu problema. E se você não valoriza as tarefas ou os objetivos que estão sendo alcançados, esse líder não te dá informação mais nenhuma. É como se você estivesse ignorando ele. Ou seja,
você não está correspondendo com as verdadeiras necessidades desse teu liderado. É muito importante você construir esses relacionamentos de uma forma sempre saudável. Terceiro, quando não valoriza as novas ideias. Veja bem, gente, esse item 3, quando você não valoriza as novas ideias, sabe o que acontece? Pare para pensar, uma boa ideia, ela precisa ser, pelo menos, analisada. Nova maneira de se fazer as coisas estarão sempre sendo desafiadas. Lembre-se, uma boa ideia precisa, pelo menos, ser colocada em prática, senão ela não vai passar de uma boa ideia. E um detalhe, o idealizador da ideia procure envolvê-lo na prática da ideia. Procure valorizar aquela ideia, analise aquela ideia, não deixe aquela ideia passar em branco, anote, guarde, chama ele, conversa com ele, coloque ele envolvido na ideia, motiva ele para que ele motive também os outros liderados. E quando ele vai estar envolvido na prática da ideia, ele vai conduzir a equipe para você, porque a ideia é dele, ele vai querer que a coisa funcione, ele vai começar a envolver os colegas, ele está ali colado com cada um, ele vai com certeza estimular para que a ideia dê certo e vai fazer com que a sua equipe ande para frente. Ou seja, é uma nova maneira de fazer as coisas você está sempre com novas maneiras te desafiando. Então é a hora de você experimentar. O item 4 também é muito importante. O item 4 diz: quando não confia em seus liderados, dificilmente conseguirá manter um bom relacionamento. O liderado vai se sentir incompetente. O liderado vai ser incapaz de executar futuras tarefas. Ele vai chegar à conclusão que você não confia nele, então ele vai pensar assim: eu sou uma pessoa realmente incompetente, porque você está sempre querendo saber, querendo ver, acha que não vai dar certo, quer conferir, toda hora você quer conferir. Não, confie no seu liderado. Se você deu uma tarefa para ele, vá no final da tarefa, sim, conferir com resultado de qualidade, ou seja, que o objetivo tenha sido alcançado. Ou seja, na verdade, é um sucesso da operação. Você vai trabalhar naquele sucesso da operação. Tudo deu certo, é hora de você chegar perto dele, elogiar, fazer, porque você confiou nele o tempo todo, mesmo que ele diga: meu Deus, será que eu vou conseguir? Estimula ele, dê confiança, faz com que demonstre para ele que você está confiando nele. Com certeza ele vai em frente e ele vai ter sucesso. E você vai ter sucesso no final, na tarefa que você precisa desempenhar. E quinto é quando não desenvolve motivação para as tarefas que estão sendo executadas. Veja só, todos precisam sentir orgulho da função que desempenha. Todos motivados vão concorrer para o êxito do time. Mesmo que você tenha, desde do faxineiro, que é uma profissão que tem o mesmo valor do que um gerente seu, mesmo que qualquer que seja a função, faça com que cada um trabalhe motivado. E a sua equipe trabalhando motivada, todos eles vão concorrer para o êxito do time.
Com certeza, todos vão apresentar resultados de qualidade, independente da função que cada um desempenha. Agora veja bem, nunca se critica um liderado. Crítica gera discórdia. Pense nisso. Nunca se critica um liderado. Crítica gera discórdia. Mas, seu Moreira, como é que eu vou atuar? Eu preciso mostrar que a pessoa não fez corretamente, tal. Simplesmente você deve, a partir daquele momento, você deve informar como dali para frente você gostaria que aquela tarefa fosse executada. Ou seja, a partir daquele momento, você tem que chegar para o teu liderado e dizer para ele: a forma que foi feita não se toca. A forma com que ele fez, não precisa você falar naquela forma. Você basta dizer: a partir desta data, eu gostaria que isto aqui fosse feito dessa maneira. Ou então, envolver ele de uma forma para que ele sinta a necessidade de mudar. Então, você vai simplesmente virar para ele e dizer: fulano, eu gostaria que daqui para frente a gente fizesse assim, 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 assim. O que você acha? Envolve ele. Ele vai se sentir orgulhoso e com certeza ele vai se sentir motivado e ele vai concorrer para o êxito do time. Isso é com certeza. Agora, o que deve fazer um líder para quebrar paradigmas? Veja só, primeiro, essa palavra paradigma, eu acho a palavra, às vezes, que a gente às vezes fica pensando, peraí, o que realmente é? O paradigma, ele é novas formas de se fazer alguma coisa. Você quebrar paradigma. O paradigma é que as pessoas vêm fazendo determinada coisa ao longo do tempo e não querem mudar. E você precisa mudar isso, você precisa chegar e dizer: não, eu quero de uma forma diferente. Então você vai quebrar paradigma. É simplesmente se adaptar ao novo modelo de administração. Muitas vezes o líder, ele não quer quebrar paradigmas. Ele vinha fazendo de uma maneira, aí a gerência maior mudou, é outra pessoa, é outro gerente, é outra cabeça, ele vem dizendo e querendo de forma diferente. Você, lembre-se, as suas decisões são as decisões da gerência maior. Então, veja bem, as decisões da liderança maior se tornam as suas decisões. Não importa que você discorde, o importante é que a tarefa deve ser executada e deve ser absorvida sem constrangimento. Essa é a forma de você quebrar paradigma. É você estar consciente que surgiram novas formas de se atingir determinados objetivos, podendo até parecer um absurdo aos teus olhos, mas vamos ficar simplesmente paralisados e o mundo vai mudar à nossa frente. As coisas estão mudando, o mundo moderno está aí. Uma série de formas de se fazer uma série de coisas estão mudando. A informática está aí, uma série de formas e de métodos estão sendo modificados, está havendo uma globalização de métodos, está havendo uma mistura. Você tem que evoluir, tem que ir na mesma direção. Agora, vamos a uma parte que eu acho muito importante. Você tem uma equipe. Vai chegar o momento em que você vai precisar escolher um líder, um novo líder. E aqui vai
uma responsabilidade muito grande. Olha, a responsabilidade é muito grande nessa decisão. Primeiro, veja se ele, na função que ele atua, veja se ele age de forma justa. Essa é uma forma para você escolher um líder. Observa na tua equipe. Você tem várias pessoas, cada um lidando de uma maneira. Mas observa que cada um tem uma forma de atuar. Veja se ele atua de uma forma justa. Vê se ele, além de você, outros admiram ele também. Às vezes você está admirando aquela pessoa, mas será que a equipe admira ele? Se a equipe admirando ele também, é um ponto para você pensar e refletir, pois faz parte da minha escolha. E verifica, principalmente, se ele age com responsabilidade nas tarefas. Ele tem que ser uma pessoa bastante responsável, porque às vezes ele pode ser admirado pelos outros, mas ele não é uma pessoa tão responsável. E ele é capaz de admitir os seus próprios erros. Você observou isso? Você viu se ele é capaz realmente de admitir, de fato, eu errei aqui e tal. Ele tem humildade. E ele sabe acatar ordens sem crítica. Todas as vezes que você vem com um comando para ele, você já observou se ele recebe naturalmente, sem crítica, e ele passa essa informação para frente, essa tarefa para frente, sem o mínimo constrangimento. Outro ponto que você tem que observar na escolha de um líder: será que ele gosta de desafios? Ele gosta de inovar, ele gosta de contribuir. Ele é aquela pessoa que, quando você vem com uma tarefa, ele não coloca dificuldade nenhuma. Ele acredita no prazo, acredita em tudo e parte para dentro e vai e adora um desafio. E verifica também se o relacionamento com todos, se ele se relaciona de uma forma sem confusão nenhuma, ele se relaciona naturalmente. E verifica também se ele possui espontaneidade nas atitudes dele ou nas ideias dele. Vê se ele age de forma natural. Se você consegue juntar todas essas características, ou seja, todos esses predicados, essa pessoa tem uma tendência muito grande a ser também um bom líder. Meus amigos, que pena, estamos chegando quase ao final de mais uma aula. Essa foi uma aula até um pouco mais rápida, não tomei muito tempo de vocês, mas acho que foi bastante produtivo. Acho que falamos aqui de assuntos bastante interessantes. Mas na próxima aula nós vamos falar também de temas bastante interessantes. Nós vamos falar principalmente da grande perda de admitir o líder errado. Olha só. Qual é a grande perda de você admitir um líder errado? Tem um detalhe aí que você vai ficar surpreso com isso. Ok? Então, até a próxima videoaula. Foi muito bom estar com vocês, viu? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.